Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a controvérsia que houve entre o Dr. Rodrigo Silva, que é adventista, e o pastor André Valadão. Antes eu gostaria de dizer que a minha fala não significa que eu concorde com todas as coisas que acontecem na sua igreja, do pastor André Valadão, nem muito menos do Dr. Rodrigo Silva. No entanto, houve uma pergunta e um questionamento. Os adventistas são realmente uma seita? Bem, nesse vídeo eu gostaria de deixar a resposta para os próprios adventistas que, por acaso, ouvirem esse vídeo. Realmente, os adventistas são uma seita? Então, vocês mesmos que estão vendo esse vídeo, que vão responder se realmente é uma seita, se os adventistas são uma seita ou não. Bem, o pastor André Valadão escreveu no seu Instagram, vindo de uma pergunta de um ouvinte, de um inscrito, se a Igreja Adventista era uma seita. E ele colocou o que a Ellen White, que é uma das chamadas profetisas e líder do Adventismo, disse que o sacrifício de Jesus Cristo não era suficiente. E ele colocou então a referência, mas não citou ipsi literis, o que a Ellen White escreveu. Bem, a Igreja Adventista tem muitas doutrinas que não se coadunam com a Igreja Evangélica Cristã e Reformada, como a guarda do sábado, o sono da alma, no qual eles afirmam que o cristão, quando morre, ele não vai imediatamente ao paraíso, mas dizem que ele fica dormindo até a volta de Jesus, sobre o inferno e outras controvérsias que não têm muito, vamos dizer, um respaldo da cristandade e até mesmo de um respaldo bíblico da igreja reformada ou da igreja em todos os tempos. No entanto, eu gostaria de me dedicar no escrito da senhora Ellen White, onde realmente ela afirma isso. Ela afirma que o sacrifício de Jesus na cruz ainda não foi suficiente. E eu gostaria de colocar o texto onde ela fala no seu livro O Grande Conflito, e eu vou colocar aqui na página 418, onde ela fala que no capítulo 28, o grande juízo investigativo, e ela escreve assim: Daniel 7, 13 e 14, ela interpretando Daniel 7, 13 e 14, onde diz o seguinte, olha o que diz Daniel 7, 14, que fala o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Bem, essa passagem que Daniel fala do Filho do Homem vindo em glória, Ellen White escreve que não é bem a segunda vinda de Jesus. Ela diz assim aqui, a vinda de Cristo aqui, nessa passagem descrita, não é a sua segunda vinda à terra. Ele vem ao ancião de dias, no céu, para receber o domínio, a honra e o reino, os quais serão dados no final de sua obra de mediador.
É a esta vinda, e não o seu segundo advento à terra, que foi predita na profecia como devendo ocorrer ao terminar os 2.300 dias em 1844, assistido por anjos celestiais. Nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo e ali comparece à presença de Deus a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação e fazer expiação por todos os que se verificarem com direito aos benefícios da mesma. Notem aqui que Ellen White deixa bem claro o que Miller já falou em 1844, ou seja, a vinda de Jesus, e aqui Ellen White, a senhora Ellen White, ela leva isso exatamente para Daniel 7, 13, 14, principalmente 14, onde a vinda do Filho do Homem, ela diz que não é a segunda vinda do advento de Jesus, mas se refere à entrada de Jesus no céu, um segundo céu, um céu, onde Jesus expiará em 1844, ou seja, antes a expiação não tinha sido feita, ou seja, a morte de Jesus não foi suficiente, foi necessário chegar 1844. Então notem o que diz a Escritura, que essa vinda do Filho do Homem é a sua segunda vinda. Vejam o que diz Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando Jesus diz isso, ele se relaciona a Daniel. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Notem, sobre as nuvens, a mesma coisa que está lá em Daniel 7. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Ou seja, Jesus interpreta o próprio texto de Daniel, que é o Filho do Homem, na sua segunda vinda. Depois, tudo o que ele tinha que fazer na expiação, na cruz. Paulo diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em Hebreus 10:10, o apóstolo fala o seguinte: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Está falando da cruz. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Portanto, eu gostaria então de terminar esse pequeno vídeo deixando a resposta para os próprios adventistas, amigos e colegas adventistas. Se vocês concordarem com Ellen White, então realmente vocês são uma seita. Porém, se vocês admitirem que Ellen White se equivocou nessa interpretação, eu tenho que admitir que vocês não são uma seita. Podemos até conversar e negociar ou realmente admitir que vocês não são uma seita. Porém, se vocês concordarem com essa interpretação da senhora Ellen White, eu tenho que admitir que o pastor André Valadão está correto. Deus abençoe.